Olá, boa tarde. Vitória de Donald Trump nas eleições americanas ainda repercute no mundo. Mais de 5 mil sírios fogem durante a ofensiva em Raqqa. E Lisboa recebe mega conferência de tecnologia. Você acompanha essas e outras informações agora no Paginal. A vitória do republicano Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos ainda estão dando o que falar em todo o mundo. Aqui no Brasil, o ministro das Relações Exteriores, José Serra, disse que o país trabalha em um plano de contingência para dialogar com o presidente eleito americano. Em entrevista coletiva, o chanceler brasileiro José Serra afirmou nesta quarta-feira esperar que o protecionismo da economia americana, reiterado pelo presidente eleito Donald Trump, não se concretize. O ministro, que há 3 meses disse que uma vitória do republicano seria um pesadelo, fez questão de lembrar que o discurso de campanha era bem diferente do dia a dia de um governo. Treino é treino, jogo é jogo. Treino é campanha. O jogo começa agora. O chanceler ressaltou também que vai acompanhar a montagem da equipe de Trump. Nos Estados Unidos, a nomeação para cargos do alto escalão depende de aprovação do Senado, diferente do que ocorre no Brasil, onde o executivo tem autonomia na indicação de nomes. Uma coisa importante nas próximas semanas será acompanhar a montagem da equipe de governo. Isso é uma questão fundamental, né? Em boa parte, o que o governo será vai depender da equipe que tiver. E as primeiras manifestações, sobretudo em termos de política externa, política econômica e política comercial. O empresário Donald Trump foi eleito o 45º presidente dos Estados Unidos. O magnata venceu na disputa à Casa Branca a democrata Hillary Clinton. Mas nem todos veem a eleição de Trump com bons olhos. Os protestos se multiplicaram em várias cidades dos Estados Unidos e do mundo após a eleição americana. Os manifestantes mostravam insatisfação com a vitória de Donald Trump. A vitória de Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos provocou protestos em várias cidades do país. Em Washington, centenas de pessoas se reuniram em frente à Casa Branca em uma manifestação contra Trump, que consideram racista, sexista e xenófobo. Despite the popular vote, we have a president who does not respect human rights. Apesar do voto popular, temos um presidente que não respeita os direitos humanos e ameaça a dignidade das pessoas que amam. Ele não está capacitado para servir a comunidade internacional. Em Nova York, a concentração foi na Union Square com cartazes e frases como "O amor supera o ódio". Vemos muita gente assustada porque tem pouca experiência, só veem o mundo através de seus olhos e de ninguém mais, porque nunca conheceram alguém que não é como eles. As pessoas estão assustadas com o que aconteceu. Em Berkeley, na Califórnia, alguns estudantes protestaram no campus e não assistiram às aulas. Estou assustada com a possibilidade de que minha família e amigos sejam deportados. A eleição de Donald Trump gerou protestos em várias cidades do mundo, como Londres e Marrakech, onde acontece a Conferência da ONU sobre as Mudanças Climáticas COP22. Um dos grupos que mais se preocupam com a vitória de Donald Trump são os imigrantes. A incerteza está presente entre os mexicanos que vivem nos dois lados da fronteira com os Estados Unidos. A vitória surpreendente de Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos provocou incerteza em ambos os lados da fronteira com o México. Os voluntários que trabalham com migrantes esperam que as promessas de campanha do magnata não se tornem realidade. Espero realmente que seus discursos sobre migrantes, latinos, mexicanos e todas as pessoas que não estão regularizadas nos Estados Unidos fiquem apenas nos discursos e não nas ações. Na passagem fronteiriça de Tijuana também existe um sentimento de dúvida sobre a possibilidade de que Trump construa um muro entre os países. Espero que ele seja como todos os políticos do mundo e que o que prometeu seja mentira. Do lado americano, os latinos estão confiantes de que poderão enfrentar Trump.
tuvieron la experiencia con Obama, que prometió cosas que no cumplió. Já tiveram experiência com Obama, que prometeu coisas que não cumpriu. Ele foi o presidente que mais deportou gente e eles se perguntam se Trump será pior que ele. Vamos ver. Estamos prontos para fazer frente a qualquer ataque de ódio ou político como ameaças do candidato eleito. Entre os latinos, 65% votaram em Hillary e 29% em Donald Trump. As consequências não são só sociais, mas também econômicas. Wall Street fechou em alta com mais de 1% no dia em que Donald Trump venceu as eleições americanas. O republicano fez um discurso que deixou o mercado financeiro mais calmo. A vitória de Donald Trump nas eleições americanas fez as principais bolsas da Ásia derreter. O índice japonês Nikkei 225 caiu mais de 5%. Indicadores mostravam que a abertura dos pregões na Europa e nos Estados Unidos também seria de fortes quedas. Mas o discurso de Trump acalmou os mercados. Na Europa, os principais índices fecharam em alta superior a 1%. Nos Estados Unidos, Dow Jones subiu 1,4%. O S&P 500 e Nasdaq se valorizaram mais de 1%. Não elegemos um ditador. Ele não pode entrar e mudar os Estados Unidos da América. Temos um sistema profundo de controle. Muito do que as pessoas dizem quando estão concorrendo ao presidente em prática quando se tornam presidente. No Brasil, o índice Bovespa abriu em queda de quase 4%. Durante a tarde, se recuperou com a alta das ações da mineradora Vale e do setor siderúrgico. Mas no fim do pregão, recuou e fechou em baixa de 1,4%. Os moradores da Califórnia não votaram só para presidente nessa semana. Agora, a maconha para uso recreativo está liberada no estado. Fumar maconha por diversão foi aprovado na Califórnia em uma votação paralela às eleições presidenciais americanas. O estado passa a ser o quinto no país a liberar a erva para fins recreativos. A proposta, que também regula o cultivo, a produção e a venda da cannabis, foi aprovada por mais de 55% dos votos. Os outros locais que permitem o uso e a venda da erva são Washington, Oregon, Colorado, Alasca e o Distrito de Colômbia. Na Flórida, a maconha foi liberada por grande maioria para a utilização com fins medicinais. A ofensiva militar contra a cidade de Raqqa, na Síria, causou a fuga de milhares de pessoas. Cerca de 5.000 moradores deixaram as casas desde o início da operação. Mais de 5.000 pessoas abandonaram seus lares desde o início da ofensiva militar curdo-árabe contra Raqqa, capital do grupo Estado Islâmico na Síria. A informação foi divulgada pela porta-voz da Operação Revolta de Eufrates, Dirham Sheikh Ahmad. Um correspondente da AFP presenciou a chegada de caminhões, carros e motos com dezenas de famílias a Ain Issa, base da ofensiva situada a 50 quilômetros ao norte de Raqqa. A quilômetros dali, os peshmergas, combatentes curdos, verificam a identidade dos refugiados e registram seus pertences para evitar a infiltração de extremistas ou possíveis atentados com carro-bomba. As Forças Democráticas Sírias, uma aliança dominada pelos curdos que também integra árabes e turcomanos, avançam desde sábado para Raqqa, no norte da Síria. A província, em grande parte desértica, possui 800.000 habitantes. A ofensiva conta com o apoio aéreo e a assessoria das forças especiais da coalizão dirigida pelos Estados Unidos. Paris vai lembrar neste domingo o primeiro aniversário dos ataques realizados por jihadistas que deixaram 130 mortos. Nos bares da cidade, as pessoas seguem em frente, mas o medo ainda persiste por todo lugar. Na manhã ensolarada em Paris, estes cafés abrem as portas como de costume, mas o que aconteceu aqui em 2015 ainda está vivo na memória. A clientela tenta se acostumar com a tragédia que deixou 130 mortos na capital francesa, 39 deles somente em bares e restaurantes do centro da cidade. A gente pensa muito no que aconteceu, é estranho. Não posso dizer que a gente esqueceu porque eu não vou esquecer nunca, mas vai passar. Não há motivo para ter medo, esse tipo de violência pode acontecer em qualquer lugar, temos de seguir nossas vidas. Os 6 cafés e restaurantes que foram alvos de jihadistas já reabriram. E neste domingo, quando os ataques completam 1 ano, placas com os nomes das vítimas vão ser expostas nas vitrines. Os atentados de 13 de novembro no Bataclan, nos arredores do Stade de France e nos bares, terminaram com a vida despreocupada em Paris. Muitos moradores dizem que se sentem inseguros desde a tragédia. Algumas vezes algo acontece que te faz parar, como alguém gritando no metrô.
Dá para sentir a tensão das pessoas. Acho que a ameaça está sempre no ar. E não são apenas os franceses que se sentem assim. Paris registrou 2 milhões a menos de turistas nos primeiros 8 meses de 2016. Apesar do medo presente, a capital não entregou os pontos e ainda há agitação nos bares da Cidade Luz. Um ano após os massacres de Paris, o arenoso distrito de Bruxelas, que foi a plataforma de lançamento para os ataques, luta para se livrar do estigma de moradia dos jihadistas. Tudo mudou em Molenbeek, este distrito multicultural de Bruxelas, após 13 de novembro de 2015. Vários dos jihadistas responsáveis pelos ataques de Paris viveram nestes edifícios, incluindo os irmãos Abdeslam, Mohamed Abrini e Abdelhamid Abaoud. Para muitos, a área rapidamente foi associada ao terrorismo, uma impressão que as autoridades locais tentam mudar. Desde o início do ano, revistamos mais de 5.000 casas em Molenbeek e fechamos mais de 20 locais suspeitos nos últimos 6 meses. 50 policiais adicionais foram recrutados para ajudar na resposta antiterrorista. Mas os moradores dizem que a região de 100.000 pessoas ainda tem um nome ruim. As pessoas me perguntam de onde sou, eu digo Molenbeek. Ah, elas respondem. Mesmo na França, quando você diz Molenbeek, eles associam com terrorismo. Eles nos perguntam de onde somos e dizem que vão ligar de volta para um trabalho, mas não ligam. Basicamente, significa que você está na lista negra. Mas nem todos sofrem com o destaque indesejado. Algumas startups locais deram boas-vindas à atenção renovada. Isso nos trouxe muitos novos contatos e investimentos de empresas privadas. Antes, ninguém falava sobre Molenbeek. Éramos desconhecidos. Outro sinal positivo, a abertura de um museu de arte de rua em abril, deve ajudar a mostrar um lado diferente da vida em Molenbeek. A Web Summit, uma mega conferência de tecnologia, reúne em Lisboa, em Portugal, milhares de participantes do mundo todo para apresentar ideias e atrair investimentos em inovação. Lisboa recebe visitantes de todas as partes do mundo que vieram participar da Web Summit, uma mega conferência de tecnologia. Aqui, criatividade, inovação, visibilidade e investimento são palavras-chave. Os números impressionam. Mais de 53.000 participantes de 15.000 empresas de 165 países debatem o tema da tecnologia durante o evento que é conhecido como a Davos dos Geeks. Nos próximos 10 anos, o objetivo é trazer mais de 4 bilhões de pessoas em todo o mundo que não têm acesso à internet e fazer com que elas possam se juntar a nós nesta conversa. A Web Summit é também uma oportunidade única para trocar ideias e atrair investimentos para as pequenas empresas que ainda estão surgindo. Meu país, a Estônia, é muito pequeno e pouca gente o conhece, então qualquer exposição que conseguirmos para a nossa excelente economia de startup é uma necessidade. Precisamos dessa publicidade. O evento traz benefícios para a ainda fragilizada economia portuguesa. Segundo cálculos do governo, o país vai atrair 200 milhões de euros, sendo que 50 milhões só para o setor de hotelaria. Página 1 vai ficando por aqui. Você fica agora com Curtas e Quentes com 10 Pitinin. Uma boa tarde e até amanhã.